Olha pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre urnas eletrônicas e vocês vão ficar impressionados porque eu sou a favor daquela ideia de imprimir um ticket de votação como se fosse um recibo da votação e após aquele recibo você joga lá como sendo uma votação de papel para validar a votação feita na urna eletrônica. Mas isso é porque eu acredito que as urnas podem ser fraudadas? Sim, eu acredito na possibilidade de fraudar as urnas eletrônicas. Elas são dispositivos eletrônicos e elas podem ser programadas para comportar de uma forma diferente para a qual elas foram projetadas. É a mesma coisa da enquete de internet. Se você pode fraudar uma enquete de internet, você pode fraudar uma urna eletrônica. Aí você me pergunta, então você acredita que as urnas eletrônicas foram fraudadas nas últimas eleições? Não. Eu não acredito na possibilidade das urnas serem fraudadas, porque o processo eleitoral é um processo que envolve a disputa entre grupos. Vamos pensar, na eleição em que algumas pessoas votaram no Aécio e algumas pessoas votaram na Dilma, tinha de um lado os interesses da Dilma, do outro os interesses do Aécio. E esses partidos, eles ficam vigiando as urnas eletrônicas. O que eu quero dizer para vocês é que as urnas eletrônicas, elas estão sujeitas à inspeção de todos os partidos que estão disputando aquela cadeira, por exemplo, a presidente da República. E é muita infantilidade você pensar que o PT teria o poder de fraudar as urnas eletrônicas, mas o PSDB não teria pessoas competentes o suficiente para inspecionar as urnas eletrônicas. Vamos inverter as coisas. Seria a mesma coisa dizer que o Dória ganhou em São Paulo porque as urnas foram fraudadas. É muita inocência pensar que o PSDB conseguiria fraudar as urnas eletrônicas, mas o PT não teria gente inteligente o suficiente para inspecionar e perceber que essas urnas foram fraudadas. Então, por que eu acredito que é muito importante que nas próximas eleições a gente tenha aquele cupom de recibo da votação? Para que serve uma votação, né, gente? Uma votação, ela não é só para escolher quem vai ser o governante. Uma votação, ela serve para fazer uma validação democrática. Se vocês prestarem atenção, a democracia no Brasil ela foi destruída exatamente porque pessoas como Aécio Neves e Bolsonaro usaram a desculpa de que as urnas foram fraudadas. No momento que eles usaram essa desculpa, que as urnas foram fraudadas, algumas pessoas acreditaram nisso e começaram a pensar, eu fui enganado, eu fui lá, votei no Aécio e mesmo assim o Aécio perdeu, mas o Aécio tinha ganho. Ele perdeu porque as urnas foram fraudadas. O que eu quero dizer para você é que no momento em que as urnas eletrônicas perderam esse valor de validação das eleições, já não justifica mais um processo democrático com urnas eletrônicas se tem uma parte do Brasil que não acredita nas urnas eletrônicas. A maior finalidade das urnas é validar um processo eleitoral. A maior finalidade das eleições é querer dizer para o país e para o resto do mundo que aquela pessoa venceu as eleições. Por exemplo, a gente vai ter eleições agora em 2018. Qual que é a finalidade dessas eleições? É mostrar para o Brasil e para o mundo que a população brasileira votou em determinado candidato e por isso ele é o presidente. O que adianta você ter eleições, mas a população brasileira votar e não acreditar nas urnas? Você não teve validação do processo eleitoral. Agora eu vou fazer um link com uma coisa muito importante. Você que é eleitor do Bolsonaro e não acredita nas urnas eletrônicas, e você que é contra qualquer tipo de fraude no processo eleitoral, você já parou para pensar que da mesma forma que você fica triste com a existência das urnas eletrônicas, porque você acredita na possibilidade da fraude das urnas eletrônicas, você está lutando para tirar um dos candidatos do processo eleitoral. Da mesma forma que parte da sociedade derrubou o governo Dilma, porque não acreditou no resultado das urnas, porque Aécio e Bolsonaro vieram com aquela conversinha que as urnas foram fraudadas, se hoje o Brasil retirar o Lula do processo eleitoral, a gente vai ter um resultado muito semelhante, que é a não validação social das eleições. O que acontece? Imaginem que em 2019, um determinado candidato que foi candidato agora em 2018 tente assumir a presidência. Vamos pensar que seja o Alckmin, vamos pensar que seja até o Bolsonaro. A gente vai ter, da mesma forma que a gente teve uma turma brigando, falando que as urnas foram fraudadas, e essa turma atrapalhou o governo Dilma e não deixou o governo Dilma trabalhar, se a gente tem eleições agora em 2018, sem a presença do candidato Lula, que tem hoje a maioria das intenções de votos, a gente vai ter mais 4 anos de parte da população falando que houve fraude nas eleições. E a gente cai no mesmo ponto. Se a população não acredita no processo eleitoral, se a população não valida o processo eleitoral não atingiu a coisa mais importante que ele deveria atingir, que é, digamos que, referendar determinado
candidato como sendo o presidente daquele país. Então, para vocês entenderem, eu acho possível tecnicamente fraudar as urnas, mas eu acho que de fato é impossível, porque se um grupo for fraudar, o outro grupo vai perceber, mas em termos sociais é muito difícil explicar isso para as pessoas. Então eu acho que democraticamente falando, hoje a gente deveria ter sim aquele cupom de recibo para as pessoas votarem eletronicamente, colocar o cupom dentro da caixinha lá para confirmar depois com a contagem dos votos se aquela pessoa que venceu ou não o pleito eleitoral. E mais importante, se você acredita que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas, é porque você não gosta de fraudes na eleição. E se você não gosta de fraude na eleição porque você sabe que uma fraude pode tirar a legitimidade daquele cara que ganhou, por que não você também se unir ao processo democrático, à luta pela democracia e pedir eleições limpas com Lula presidente? Bom, enfim, essa é a minha opinião, cada um tem a sua. Eu não acredito na possibilidade de fraude, mas tem quem acredite, e quem acredita derruba o presidente. Muito obrigado e até mais.